Olá pessoal, professor Yuri para mais uma aula do JavaScript. Hoje a gente vai ver o comando switch e o que ele representa para a linguagem, né, nos nossos processamentos. Então o comando switch ele é um pouco parecido com o comando if, porém ele tem algumas limitações, né? Ele serve para fazer escolhas, né, comparações. Quando a gente traduz switch é um pouco como interruptor, né? Quando você tem uma interrupção, um interruptor com mais de 3 valores, com 2 valores, né, ligado ou desligado, a gente pode mais ou menos fazer essa referência. Então, no caso, o switch a gente tem, né, essa palavra reservada switch, que a gente tem uma condicionante para ela, né? Pode ser uma variável ou uma função, a gente tem uma condicionante, e depois eu tenho os cases. Os cases são testes, né, por identidade. Uma coisa que é desse comando é que ele funciona só como identidade. Então você não tem como fazer processamento dentro dos cases. Você só tem o resultado da condicionante e aqui, caso esse resultado seja, né, idêntico ao que você queira comparar. Então você pode ter um, dois ou N cases que você deseja, né? Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho uma variável fruta, né? Esse recebe o valor melancia. Então eu aqui eu coloco, né, escolha, por exemplo, né, fruta. E se fruta, caso for manga, né, eu escrevo 2,50 ao quilo, né? E a gente tem essa parada, o break. Por que eu preciso do break? Porque se essa condição for satisfeita, né, eu tenho que colocar esse break, porque aí ele já para o processamento. Ele não continua o processamento, ele para por aqui a execução. Então, se eu deixar sem o break, né, caso ele tenha encontrado a identidade que ele procura, né, ele continuaria executando o meu código. Mas se eu colocar o break, ele para por aqui, né? Então, se a fruta for manga, né, eu escrevo 2,50 ao quilo, né? E se for essa seleção mesmo, eu dou um break e eu paro a minha execução. Se não, né, eu vou aqui, case, melancia, né, documento write, 1,20 o quilo, né, e paro a execução. Se eu não tivesse o break, eu continuaria a execução, né, indo em todo o código e testando os meus cases. E eu tenho um valor default, né? O default ele funciona como o else do if, né? Vocês podem mais ou menos comparar com o else. Se nenhuma dos cases forem satisfeita, né, quem vai executar vai ser o default, certo? Só que você pode omitir, ela não é obrigatória, você pode deixar sem ela, ok? Então eu tenho aqui, né, a minha condicionante, os meus testes por identidade, né? Você pode ter quantos testes por identidade você precisa, são os meus cases. Eu tenho a minha palavrinha reservada break, porque se caso essa condição for satisfeita, ela para a execução do meu código. Se você omitir, ela continua, né? Caso não seja satisfeita. E eu tenho o valor default, que é caso nenhuma das minhas opções case forem satisfeitas. É como se fosse o else. E novamente eu tenho a execução do meu código dentro dele. Lembrando que os cases funcionam só para comparação, né? Você não consegue fazer mais algum cálculo, alguma operação aqui dentro. Você só compara o valor, né, condicionante que você deu no switch com esses cases. Ok, pessoal? A gente já continua fazendo alguns testes agora práticos. Então vamos lá para o nosso Sublime. Eu vou criar um documento aqui chamado switch.html. Switch.html. Vou criar um documento HTML padrão. Vou chamar de switch. Certo? E vou abrir aqui o meu script no JavaScript interno. Eu vou escrever só a sintaxe do comando, né?
eu tenho um switch, por onde eu passo um parâmetro, tá? Abro e fecho o meu colchetes. E aqui eu tenho os cases. Case 1. Ele vai receber, né? Então, nesse caso aqui, se o parâmetro for igual a 1, eu também tenho que dar a palavra reservada break. Case 2. Se o parâmetro for igual a 2, certo? Eu também dou um break. E eu tenho aqui agora o default. Tá? Se nenhum dos parâmetros for encontrado. Então essa é a minha sintaxe, né, do comando. Eu tenho o comando switch. Aqui dentro eu posso passar um parâmetro. Esse parâmetro pode ser um texto, né? Ele pode ser um texto. Esse parâmetro ele pode ser uma expressão matemática, né? Ele pode ser uma expressão matemática. Ele pode ser uma variável, tá? Então aqui dentro você vai definir, né, qual o seu parâmetro que você vai usar, né? Qual a sua condicionante. E os cases vão testar se o resultado desse parâmetro, né, correspondem ao que você espera, ok? E dentro desse case você retorna alguma coisa, né? E você usa a expressão break para parar caso essa expressão for satisfeita, né? Então, se você omitir o break, ele continuará a execução, né? Mas você colocando o break, caso essa comparação seja verdadeira, ele vai parar por aqui a execução. Caso não, ele prossegue, né? Ele testa a segunda opção. Caso não encontre, ele vai por default, né? Então o default vai testar. Se caso nenhuma dessas opções forem satisfeitas, né, quem vai executar vai ser o default. E o default funciona como else, ok? Né? Então, se nenhuma dessas opções forem satisfeitas, né, dessas comparações, quem executará será o default. Só lembrando que você pode ter quantos cases você precisar, tá? Então é ilimitado a quantidade de cases que você usa. Então vamos testar um pouco. Eu vou criar aqui uma variável. Ela vai se chamar valor, certo? E vai receber o valor de 10. Então eu vou selecionar essa variável, valor, né? Então case 1, ela vai tentar executar aqui. Eu vou dar aqui um documento .write. Eu vou colocar valor 1. Ela vai testar o case 2, né? Se ela tem um valor de 10. E se caso ela tiver um valor de 10, ela vai escrever documento.write valor 10. E se não for nenhuma dessas opções, ela vai escrever valor não encontrado. Ok? Então eu tenho uma variável, né, valor, que ela vai receber o valor de 10. Eu vou pegar essa variável, vou condicionar ela aqui, né? E o primeiro case vai testar se 10 é igual a 1, né? Se o valor de 10 é igual a 1, se o valor da minha variável, desculpa,
se o valor da minha variável é 1, né? Se o resultado do que está aqui na minha condicionante é 1, né? Que, na verdade eu estou testando o valor, então o resultado não é 1, né? Ele vai pular, ele vai testar se o valor é 10, e se o valor for 10, ele para por aqui a execução, escrevendo o documento.write é 10, né? E se nenhum encontrar nenhum valor, né, ela vai executar o default e vai dar um documento.write para esse string aqui, o valor não encontrado. Então vamos salvar aqui e vamos tentar executar. Eu vou abrir lá meu exercício. Switch. Certo? Então, né, ela já executou. O valor é 10, ok? Ela entrou dentro do segundo case, né? Do segundo case. Se esse valor não tivesse aqui, né, se fosse, vou colocar aqui 15, vou dar um F5, valor não encontrado. Porque ele testou todas as opções, né, não encontrou dentro das minhas opções, então ele executou o default, ok? Não encontrou o valor, executou o default. Se fosse 1, né, executaria o primeiro case. O valor é 1. Ok? Então assim que funciona. Eu tenho uma condicionante. Dentro dessa condicionante eu tenho um parâmetro, né, que pode ser uma expressão, pode ser uma variável, pode ser uma cadeia de caractere. E aqui eu tenho uns cases de comparação. Quantos cases eu quiser. E dentro desses cases eu retorno, né, alguma expressão minha aqui que eu quiser retornar para o meu sistema. E não encontrando nenhum desses cases, eu tenho o default, né, que funciona como else. Lembrando que o detalhe importante aqui é a expressão break, né? Então a expressão break, dependendo do valor, né, ela, se for essa comparação verdadeira, ela para por aqui a execução. Se eu não usar o break, ela vai executar as demais opções, né, até chegar no default. Então vamos testar aqui. Eu vou salvar. Eu tirei o break aqui do case 1 e vamos ver como é que ela executou. Olha só, né? Então ela executou o segundo break, né? Então, o segundo case. Se eu tirar esse break aqui, ele vai executar todas. Ok? Olha só, executou todas. Por isso que é importante a gente colocar o break, né? O break ele trava a opção caso ela seja escolhida, né? Então se eu usar o break, ele vai travar a minha execução, caso essa execução aqui for, esse case for verdadeiro, né? Então, em algumas execuções, né, em algumas linhas de raciocínio, isso é importante a gente ter em mente, que a gente pare a execução no momento que eu achar a opção verdadeira. Mas se eu tiver mais de uma possibilidade, né, é interessante a gente não usar o break, ok? Lembrando também que o default ele é opcional, né? Eu não preciso dele, então eu posso omitir ele, eu posso retirar ele da minha execução, né, que nada interfere. No caso aqui o valor é 1, ou então eu posso usar ele, né? Nada vai interferir eu de usar o default ou não. A diferença é que se eu omitir ele, né, caso nenhuma das opções forem esperadas, né, eu não executo nenhum tipo de retorno, né? Nesse caso aqui, por exemplo, se eu der F5, eu não retorno nada, porque nenhuma das opções foi encontrada. Então o default é importante para caso você, né, tenha um conjunto de opções e nenhuma dessas opções for encontrada. Outra coisa importante é que esses cases são comparações por identidade. Então o valor passado aqui ele tem que ser idêntico, né? Então se caso, por exemplo, aqui ó, for string, né? Ele é igual a 1, porém ele não é idêntico, ele não é do mesmo tipo, né? Então isso aqui não vai ser executado, a gente vai para o default, né? Vamos salvar aqui, vamos verificar, então valor não encontrado. Por quê? O valor de 1 é diferente da string 1, né?
Então isso aqui é uma string, isso aqui é um numérico, né? Então eles são iguais, mas eles são de tipos diferentes, então eles não são idênticos. Outra coisa que vocês têm que se recordar é caso essa string seja passada por prompt, né? Pelo teclado do usuário. Então se a gente tivesse aqui esse valor pego por prompt, vou colocar aqui prompt, digite um valor, né? Se eu salvar, deixa eu voltar aqui, se essa string aqui, se esse case estiver testando numeral e eu estiver passando essa variável por teclado, né? Então vamos ver, vai dar um erro também. Eu vou digitar mesmo que seja 1, né? Ele vai dar que o valor não foi encontrado. Por quê? Porque valores passados por prompt, eles são do tipo string, né? Então, ou eu altero aqui o meu valor para string, né? Ou então eu coloco aqui eu altero eu faço a alteração do meu tipo aqui, né, com parseInt. Não sei se vocês se lembram, o parseInt, né, ele passa essa variável de caractere para inteiro, né? Então aqui, nesse caso aqui agora, vamos executar. Peraí. Faltou aqui um fechamento da minha expressão, né? Eu tenho que ficar muito atento a isso, ó. Faltou o fechamento. Então a minha variável está vindo fechando aqui, né? Então eu tenho que fechar aqui também. Então Ctrl S. Vou passar um valor mesmo, 1, né? Então quer dizer que o valor 1 é 1, né? Porque agora essa variável que eu passei, ela não é mais string mesmo, ela vem no teclado. Porque aqui eu fiz a alteração do valor, né? Que é o cast. Eu fiz o cast. Essa variável que agora era string, ela se torna numérico, né? E estou testando numérico também.